Olá a todos, conforme eu disse no vídeo anterior, eu despertei no meio da noite e resolvi fazer uma meditação. Quando fui pedir orientação sobre o direcionamento da meditação, me vieram umas palavras numa língua que eu não conheço. Então eu perguntei, como é que eu vou divulgar isso se eu não entendo nada do que está sendo dito? Eu não conheço essa língua. Aí veio a ideia de pesquisar na internet, mas como eu não conheço a língua, as palavras iam sumindo. Mas a palavra Kiev ficou bem clara, ela não se apagou, mas eu também não fazia menor ideia naquele momento ali eu não fazia a menor ideia do que era Kiev. Eu não estava pensando em guerra, estava com a mente livre, focada na meditação, então nem me lembrei de guerra, de Ucrânia, nada disso. E mais umas duas palavras também, aí eu fui para a internet. Pesquisando Kiev na internet, a primeira notícia que apareceu foi sobre um bombardeio poucas horas antes no hospital de Mariupol, em Kiev, um hospital maternidade que também trata crianças. Eu reconheci a palavra Mariupol. Aí eu entendi que era para eu trabalhar, né? Fazer a meditação nesse sentido. E aí comecei a meditar. Escolhi fazer a meditação, que é uma meditação que a gente faz entrando dentro do nosso coração. E a partir dali a gente vai acessando várias camadas internas. E então, quando eu cheguei na sala do trono, que eu sempre a vejo toda dourada, muito suntuosa, e sempre com a cadeira do trono, na maioria das vezes é dourada. Quando eu olhei para a cadeira do trono, ela era forte, robusta, suntuosa, com uns desenhos assim, feitos no próprio dourado, né? Da estrutura da cadeira, que presume-se que seja tudo em ouro. E o encosto da cadeira era no tom carmim. Esse trono nunca tinha aparecido para mim nessa cor, foi a primeira vez. E outro detalhe é que a cadeira veio até mim, eu me vi sentada na cadeira, e aí eu pensei, cadê a minha capa, né? A minha veste, cadê a minha coroa? E aí quando eu olhei, eu estava vestida com um manto carmim, que tinha também um capuz em carmim. Tinha uma coroa já na minha cabeça, uma coroa linda demais. E aí a cadeira foi deslizando comigo em uma determinada direção. E aí eu vi que o manto cobriu a coroa. E eu cheguei num lugar que tinha uma espécie de borda. Só que não era uma borda muito bem definida, era como se ela fosse esfumaçada. Se fosse desenhar, seria bastante esfumaçado, como uma coisa que vai ficando assim meio porosa, se fundindo a um vazio, alguma coisa assim. E eu jogava muita coisa ali. Jogava, eu fazia uns movimentos de estar atirando coisas ali. E essas coisas foram formando um rio, foram deslizando como num rio, em ondas que pareciam umas montanhas. Aquelas montanhazinhas descendo o rio abaixo. E não era uma coisa colorida. Era um tom bem escuro, metálico, como um grafite, alguma coisa assim. E o rio corria para a direita. E aquelas coisas correndo e eu fazendo movimentos com os braços, sacudindo as mãos e tal, e movimentando os braços, movimentos frenéticos, mas numa atitude ali consciente, né? Estava fazendo aquilo consciente, eu estava tirando coisas, claramente um processo de limpeza. Na sequência veio uma imagem de uma passagem, um caminho, né? uma estrada larga assim, no meio. E dos lados tinha uns bancos, igual banco de igreja, sabe? Aqueles bancos mas bastante compridos, e neles tinham pessoas sentadas. De repente eu vi essas pessoas sumiam e aquele espaço do meio ele foi se abrindo, né? À medida que os bancos iam sumindo, vinha uma coisa de cima, em forma de cone. Também não era colorido, não. Era um negócio assim, uma energia metálica. Ela vinha também, pegava as pessoas, assim, meio que sugava, e as pessoas sumiam.
Aí veio na minha mente que as pessoas estavam sendo abduzidas. Teve um certo momento que eu vi nesse banco pessoas fardadas. Essas pessoas fardadas, eu sei que os bancos foram sumindo com elas também. Mas não me lembro, sinceramente, se elas foram abduzidas. As pessoas comuns eu vi que foram abduzidas. Agora, os soldados eu não sei. Não sei dizer. Só sei que foi sumindo tudo aquilo ali. E aí eu entrei nessa passagem. Aí quando eu vi que eu estava passando por essa passagem, lá no final eu não sei onde aquilo dava. E aí eu perguntei: e agora, onde eu estou? Foi então que eu me vi sendo acolhida por uma figura masculina que me abraçou e me pegou no colo. Era um misto de abraço e colo, sabe? Assim, bem próximo mesmo, bem colado. E ele fazia uns movimentos comigo. Os movimentos eram tipo uma dança, mas não tinha giros, não fazia giros. A impressão que dava é que ele ia fazer um giro, mas aí ele se emendava em outro movimento, voltando, né? Então não completava os giros. E a minha roupa aí já era uma outra roupa. Era numa cor palha, como se fossem fibras de uma palha. E na barra da saia tinha umas nesgas com uns penduricalhos que pareciam flor de salgueiro. Só que a flor de salgueiro é vermelha e essas hastes eram em azul turquesa. E à medida que ele fazia os movimentos comigo no colo, essas hastes iam balançando, né? Balançando freneticamente, fazendo também movimentos. Aí sai a minha imagem com ele me segurando, né? E fica a imagem apenas das hastes de salgueiro em azul turquesa, e elas chicoteavam, ficaram assim chicoteando ali, muito mesmo, durante um bom tempo. Depois dessa cena, eu me vi num outro lugar, sentada ao lado de uma companhia masculina. Na minha frente tinha uma mesa, em cima dessa mesa tinha uma chama. Em princípio parecia uma chama de uma vela, mas depois ela ficou mais abrangente. E eu me via assim, em primeiro plano aparecia a chama, e depois eu sentada com a companhia do meu lado. Essa chama ficava em cima de uma mesa. E depois ela foi se transformando, eu já não via mais a chama, eu via pura luz. Pura luz, e muita luz, aquela luz irradiando, irradiando, irradiando. E ela foi se espalhando e projetando e foi embora, e foi indo. Era um jorro contínuo de luz, indo, 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 indo. E aí, quem trabalha com a meditação que a gente está fazendo de projeção de luz, entende muito bem do que se trata, né? É a luz sendo projetada para onde ela foi chamada, onde ela está sendo necessária e para onde está sendo encaminhada. E então ficou ali essa projeção durante um tempo. Eu senti depois que o trabalho estava concluído, encerrei a meditação e voltei para o meu momento presente. Quando aconteceu tudo isso, eu fiquei na dúvida se eu postava ou não esse conteúdo. Mas eu de manhã decidi postar porque acredito que serve como incentivo para que as pessoas trabalhem. Gente, 10 minutos, 15 minutos por dia. Se você não pode todo dia, faz o dia que você puder, mas não deixe de fazer pelo menos umas 2 vezes na semana. É tão fácil ajudar o planeta, é tão fácil ajudar as pessoas. Ao invés de ficar aí todo dia repassando notícia de guerra, vamos falar de luz, vamos falar de alegria, vamos falar de paz, né? E está sendo feito um chamado para a gente projetar amor para esses dirigentes, para essas pessoas, né? Amor para as situações, para neutralizar as ações maléficas. Não vamos pensar na guerra, não vamos ficar olhando figuras de gente destroçada, vamos pensar que Deus sabe o que está fazendo, né? E Ele conta com a nossa ajuda, as forças espirituais precisam da gente.
para conseguir trabalhar dentro da espiritualidade com as forças celestiais, dentro do campo do espírito, né? Então precisam de nós para isso. E não custa nada a gente tirar uns minutinhos. Até quando você bebe uma água, você parou para beber uma aguinha, você está trabalhando, parou para tomar um café, para dar uma relaxada. Gente, em qualquer lugar, dentro do metrô, no ônibus, em casa, em qualquer lugar que você estiver, você pode mentalizar e fazer tão rapidinho, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Espero que se esse vídeo trouxer mais uma pessoa para a meditação, com qualquer grupo, em qualquer lugar do mundo, né, já terá cumprido seu propósito. Fiquem com Deus, muita paz, muita luz para todos nós.